Já estamos conectados com a doutora Beatriz Breves, o nosso quadro Brevidades, nosso quadro semanal. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda novamente, tudo bem? Boa tarde, Leandro, boa tarde, Stephanie, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, doutora Beatriz Breves. Essa semana falaremos sobre a mágoa. Como é esse sentimento? A mágoa é um sentimento que dói muito, né? A gente se magoa quando a gente está se relacionando e aquele outro nos machuca de alguma forma, né, nos decepciona, aí provoca uma certa tristeza, outros sentimentos que se agregam, né, raiva, enfim. Mas eu diria que, usando uma metáfora, eu acho que o que mais define assim a mágoa seria a metáfora quando a gente sofre um machucado na pele e cria aquele hematoma, né, fica aquela coisa roxeada, enfim, eu diria que a mágoa é um hematoma na alma, é quando alguém nos machuca e provoca esse machucado, provoca essa dor, essa região fica machucada, é o hematoma na alma, né? Eu diria que essa é a melhor definição que eu encontro para traduzir o que eu conecto com a mágoa, pelo menos. E doutora, o que leva uma pessoa a experimentar isso, a ter mágoa? Primeiro vou dizer o seguinte, quer dizer, você pode ter, é sempre uma sensibilidade, né? Você às vezes se magoa, até o outro te magoa e nem sabe que está te magoando, né? Você pode ter situações extremas onde, claro, você pode ter alguém que te quebre a confiança, isso magoa muito, você pode ter alguém que te agrida e toque, vai lá direitinho na sua ferida, sabendo que aquilo vai te machucar, isso magoa, dói muito, quer dizer, provoca uma dor, e a mágoa, ela tem uma dor junto com a decepção, tipo, como é que você está fazendo isso comigo, né? Pois bem, agora, naturalmente, que também não é só isso, né? Você, às vezes, até um estranho também pode chegar, você vai pedir uma informação, uma coisa, ele vem com desdém, com um deboche, aí você se magoa também, isso pode acontecer, né? Enfim, então, mas tem também um tipo de pessoa, como está ligado à sua sensibilidade, aos seus machucados, pessoa. Você tem um tipo de pessoa também que se magoa por tudo. Aí também às vezes fica complicado, porque aquela pessoa na relação com o outro também ela se torna um extremo de qualquer coisinha que você diga, mas assim, qualquer crítica, qualquer coisinha, ela também se magoa. Então há que se separar também de atitudes que o outro faça com você, que realmente vai tocar você em machucados profundos, que vão te magoar e com toda nitidez isso realmente magoa, né? E aquelas pessoas também que são hipersensíveis e que se magoa por qualquer coisa. Então, mas eu diria que é sempre tocando na ferida. Então, aquelas pessoas muito machucadas se magoam por qualquer coisa. Pessoas menos machucadas vão se magoar por detalhes maiores, coisas mais graves que ela tem dentro de si. Mas é sempre tocando naquele machucado que gera aquela pancada, né, que dá a mágoa. E como cuidar da mágoa que a gente está sentindo, né, doutora? Eu diria que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se magoa, é conversar com quem magoou, né? Se a gente percebe que aquele que magoou fez com intenção de magoar, fez de propósito, aí há que avaliar se vale a pena ou não ir conversar com aquela pessoa, porque às vezes realmente é algo que já se acabou, que já se foi, né? Mas se você vê que vale a pena, é uma pessoa que você gosta, enfim, cabe você chegar e falar, fulano, você me magoou, porque muitas vezes, né, a pessoa nem sabe que magoou, às vezes acontece do outro falar uma coisa, dizer e nem se dá conta de que ela te magoou. Então, nesse caso, é preciso que você também alerte, olha, fulano, isso que você fez, isso que você está falando, me magoou, isso alivia. Se não com a própria pessoa, tentar falar com alguém, quer dizer, jamais guardar a mágoa, né, dentro de si, sem falar, sem dizer, porque aí pode ficar pior, você pode acabar alimentando a mágoa. Mas há também que se lembrar as pessoas, né, que a mágoa, aquele hematoma some, mas aquela região fica sensível, né? Aí você fica assim, será que vai fazer de novo? Então, há que tomar cuidado com as relações, né? Para a gente prestar atenção de não machucar o outro, porque o machucar o outro e se deixar machucar também, né? Pode gerar muito fantasma naquela relação dali por diante. Pode até acabar uma relação de amizade ou de parceria, seja lá o que profissional, enfim, várias relações. Uhum. E como a mágoa, doutora, ela pode evoluir, né? Como isso pode piorar, talvez?
Se você alimenta a mágoa, né, você começa a remoer aquela mágoa, né, você vai criar dentro de si o ressentimento, né, e aí esse ressentimento junto com a mágoa se junta e aí fica uma coisa muito ruim, porque a mágoa, ela funciona é que nem a dor, né, você machucou, qualquer coisinha, aquilo ali vai doer. Então a mágoa fica ali corroendo, fica um ácido dentro de você e vai. E se você continua investindo naquilo, você vai associar aquele sentimento rancor. É outro sentimento que anda muito com a mágoa, né? Você se ressente, aí você fica rancorosa, e aí é terrível, porque aí pode vir um quarto sentimento agregando a essa linhagem de sentimentos, que seria a vingança. E esse é o pior, é o pior quarteto de sentimentos que pode formar junto com a mágoa, porque ele é altamente destrutivo, tanto para quem está sentindo a mágoa, quanto para quem provocou a mágoa. Então, o ideal, né, é que ela evolua para o sentimento de perdão, né? Para um sentimento de paciência, porque com paciência e perdão se contemporiza, você consegue amenizar aquela dor e consegue cuidar daquela região que foi machucada. Mas muito cuidado para não alimentar a mágoa nesse sentido, com que parcerias de outros sentimentos você vai agregar. O ideal é que você agregue ao perdão e à paciência, né, para poder dar uma aliviada naquela dor. E doutora, quando fomos nós que magoamos a outra pessoa, o que a gente faz? Isso é muito duro, porque quando a gente magoa alguém e se dá conta, né? Porque como eu já falei lá atrás, muitas vezes você magoa e nem se dá conta, ou o outro te magoa e nem se deu conta, mas quando a gente magoa, dói tanto, eu pelo menos quando magoei já algumas pessoas na vida, a mim eu acho que doeu tanto descobrir isso quanto deve ter doído no aparelho que possa medir isso, mas a sensação que tem é que eu fiquei magoada comigo mesmo por ter magoado alguém. Eu acho que você tem que chegar para a pessoa e pedir desculpas, né? E você tem que chegar e ser honesta com ela e dizer, olha, sinto muito, não foi bom de magoar, me perdoe, enfim, e esperar que o outro te perdoe também, porque às vezes você pode provocar uma mágoa, eu já vi casos assim também, que o outro provoca uma mágoa tão grande no outro, e às vezes não foi nem com intenção, e que não tem recuperação, né? E aí, paciência, o que você pode fazer com isso? Você tem que tocar a vida e se perdoar por ter cometido aquela desavença na vida, né? Aquele tropeço de magoar alguém e tocar, e reconhecer que a gente é humano, né? Então, em sendo seres humanos, nós estamos dados a esse tipo de situação, tanto de magoar nas relações quanto ser magoado. O importante é a gente reconhecer e pedir desculpas e tentar não repetir as razões daquela mágoa, porque também não adianta nada você chegar lá, me desculpe, e daqui a pouco tá magoando a pessoa tudo de novo, né? Não é por aí, né? Sem dúvida, doutor. E ainda nesse campo, né, de nós como autores, digamos assim, de causar uma mágoa na pessoa, né? É diferente também o sentimento quando se magoa alguém sabendo de quando somos informados depois sobre a mágoa, né? É bem diferente, porque às vezes você fala uma coisa, sabe, magoei a pessoa. É verdade. Aí quando você faz sem saber, é exatamente o que eu disse, você fica sabendo, puxa vida, você vai lá e fala com a pessoa, olha, eu nem desculpe, né? Porque às vezes você sem querer vai tocar na ferida de uma pessoa e você nem sabe que ela tem aquela ferida, e você foi lá e tocou naquela região, né? Bateu, né? O hematoma, né? Você bateu, socou sem querer naquela região da alma, vamos dizer assim, né? E nem sabia que aquilo ali doía, né? Agora, quando você faz isso, que é um outro lado da história, né? Quando você magoa de maldade mesmo, porque você quer, aí é outro departamento, né? Isso aí eu nem abordei tanto aqui, porque, enfim, mas vale a pena sim, quer dizer, que aí você já está sendo mesmo maldade, é crueldade com o outro, você ir lá de propósito e magoar alguém. Aí já é uma outra conversa, já é muito destrutível. Eu acho que a pessoa que faz assim, ela deve repensar os valores dela na vida enquanto ser humano, né? Porque na vida a gente tem que andar junto. Eu penso assim, pelo menos o melhor possível, evoluir enquanto pessoa, ter uma vida mais saudável nas relações, né? Doutora, é possível a gente se prevenir da mágoa?
Essa é aquela pergunta de $1 milhão. Hoje eu deixei para a senhora falar, hein? Deixamos pra Semana ela. passada a gente combinou. Cumpriu a palavra, exatamente. Claro. Olha, existe uma frase da Frida Kahlo, né, que ela diz que tentei afogar minhas mágoas, mas elas aprenderam a nadar. E ela continua lá falando, enfim, o importante é esse início, né? E eu diria exatamente isso, não há como prevenir, né? A gente está na vida aquela coisa, olhar, né? O importante é que a gente se reconheça, entenda esse sentimento e possa administrá-los. A gente é um ser humano, então a gente está sempre se magoando, sempre não, mas volta e meia estamos magoando e sendo magoados, e a gente tem que falar, tem que lidar com isso, tem que dizer, olha, fulano, não entra por aí, vamos... E administrar isso nas nossas vidas. Somos seres humanos, e como qualquer ser humano, estamos sempre dando conta de machucar e ser machucado, e também de amar e ser amado. Essa é a grande riqueza humana. Sem dúvida, doutora Beatriz Breves, muito obrigado por essa conversa, falando com a gente de um tema tão importante, um sentimento, né? Reforçando para a senhora que eu falei mais cedo, a gente recebeu mensagens na semana passada das pessoas elogiando essa nossa iniciativa, esse nosso papo semanal aqui sobre os sentimentos, e é realmente um prazer, né, Stephanie, abrir sim o nosso, digamos, momento de entrevista aqui no programa, sempre com essa conversa na semana. Um prazer enorme sempre falar sobre um sentimento diferente aqui com a doutora Beatriz Breves, a gente leva essa reflexão para nossa semana toda, né, doutora? Muito bom isso. Que bom, eu fico feliz de saber disso também. Falar de sentimento para mim sempre foi muito bom. Muito obrigado, doutora Beatriz Breves. Até semana que vem. Até semana que vem.